Fala galera, estamos de volta aí, né, para mais um bloco dessa nossa aula, desse nosso curso. Gente, agora chegou o momento que eu havia dito em blocos passados, que nós iremos aprender a achar a fração que gera a dízima periódica. E essa fração que gera a dízima periódica é chamada de fração geratriz. Lembra que todo número que eu consigo escrever na forma de fração é chamado de racional. E toda dízima periódica eu consigo escrever na forma de fração. Lembra, repete. Toda dízima periódica eu consigo representar na forma de fração. E se eu consigo representar uma dízima periódica na forma de fração, é porque toda dízima periódica é racional. E quais são os números irracionais mesmos? As dízimas não periódicas e as raízes que não são exatas. Mas vamos ver como é que a gente consegue encontrar a fração que gera a dízima periódica, essa fração chamada de geratriz. Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Veja só. Dízimas periódicas. Eu já havia dado uma introdução a você e eu sei, eu já lhe expliquei que dízimas são números decimais infinitos. Ok? Agora, se na parte decimal constar um período que se repete indefinidamente, dizemos que a dízima é periódica. Por exemplo, observe, esse número é uma dízima porque é um número decimal infinito, olha as reticências. Ela é periódica porque na parte decimal ela tem um período, que é uma partezinha, um númerozinho que se repete indefinidamente. E que númerozinho é esse? 81, tá vendo, ó? 81 está se repetindo indefinidamente. Aí veja só, nas dízimas periódicas, a gente pode dividi-las da seguinte forma. A parte inteira dessa dízima que a gente está vendo aí é 2. 2 é a parte inteira. Qual é o período dessa dízima periódica? Ora, o período é aquela partezinha que se repete indefinidamente, 81. E aí, gente, me diga uma coisa. Entre a parte inteira e o período, tem algum número? Tem alguma sujeirinha entre a parte inteira e o período? Tem. Esse número 5 aqui, não é, gente? Esse número 5. A esse número nós chamamos de antiperíodo da dízima periódica. Então, preste bastante atenção. Toda dízima periódica que tiver a presença desse númerozinho entre a parte inteira e o período, que é chamado de antiperíodo, se a minha dízima periódica tiver antiperíodo, ela é chamada de dízima periódica composta. Dízima periódica composta, ok? Beleza, gente? Tranquilidade? Bom, continuando. Posso passar o slide? Posso. E esse próximo exemplo. Preste atenção nesse próximo exemplo. Veja só. Preste atenção. 1,4444 reticências. Isso é uma dízima? Sim, porque é um número que tem a parte decimal infinita. Ok? Beleza. Agora, gente, me diga uma coisa. Qual é a parte inteira dessa dízima periódica? 1. Qual é o período dela? 4 é o número que está se repetindo indefinidamente. Agora, existe algum número entre a parte inteira e o período? Não. Ou seja, não tem antiperíodo. Quando a dízima não tem antiperíodo, a gente chama a dízima periódica de dízima periódica simples. Então, uma dízima, ela pode ser classificada, uma dízima periódica, ela pode ser classificada em simples composta.
simples se a sua dízima não tiver a presença do antiperíodo, que é aquele númerozinho que fica entre a parte inteira e o período. Agora, composta é aquela dízima que tem a presença do antiperíodo. Antiperíodo é aquele númerozinho, ó, que fica entre a parte inteira, que nesse caso aqui é 3, e o período, que nesse caso aqui é 34. Olha aqui o antiperíodo, tá vendo? O 1 é o antiperíodo. Bom, beleza, Sanches, mas a bronca aqui é, toda dízima periódica, você disse que eu consigo escrever ela na forma de fração. E essa fração que eu consigo escrever a minha dízima periódica é a fração que, se eu realizar essa divisão, ela vai gerar essa dízima. Essa fração é chamada de fração geratriz. E como é que eu acho, Sanches, a fração geratriz de uma dízima periódica? Afinal de contas, toda dízima periódica eu consigo escrevê-la na forma de fração. É ou não é? Tranquilidade? Então, beleza. Vamos lá. Virgem Maria Sanches, o que danado é isso? Calma, rapaz. Calma. Veja só como é que você vai fazer para achar a fração geratriz. Você vai fazer o seguinte. Você vai marcar o período da dízima. Essa dízima, ela é periódica, não é? É. Marque o período dessa dízima. 48. Por sinal, essa dízima, ela é simples, é uma dízima periódica simples ou composta? Composta, porque tem a presença do antiperíodo. Olha o antiperíodo aí, que é o númerozinho que fica entre o período e a parte inteira. Beleza. Então, primeiro passo para você encontrar a fração geratriz. Ó. Eu vou até fazer assim, gente. Eu vou fazer esse exemplo para ir construindo ele devagar com você, para que você não fique perdido, nem que você se confunda com os números já colocados. Veja só. Vou colocar aqui, vamos achar a fração geratriz de 2,3, 48, 48, 48 reticências. Bora lá. Como é que eu acho a fração? Olha, a fração geratriz. Olha o traço da fração. Já escrevo. Já escrevo o traço da fração. Primeiro passo. Passo 1. Marcar o período. Marque o período da sua dízima. 48. Passo 2. Trace uma linha imaginária nas costas do período. Sanches, e período tem costas? É claro que não, né, bicho? Só estou dizendo isso para ser mais fácil. Trace uma linha imaginária nas costas do período e leia da esquerda para a direita até essa linha imaginária aqui, o número que se forma sem a vírgula. Ora, da esquerda para a direita até essa linha imaginária, o número que se forma é o número 2.348. Eu leio sem a vírgula. Certo? Menos, sempre menos. Traço agora uma linha imaginária na barriga do período. Período não tem barriga, mas é só para você imaginar. Da esquerda para a direita, eu vou ler o número que se forma até essa nova linha imaginária, sem a vírgula, 23. Ok? Bom, aí agora você vai fazer assim. Para cada dígito do seu período, quantos dígitos o seu período tem? 2, 4 e 8, são 2 dígitos. Para cada dígito do seu período, você vai botar um 9 no denominador. Então, se eu tenho 2 dígitos no meu período, eu vou botar 2 9s no meu denominador. Ok, gente? De boa na lagoa? Bom, e para cada dígito do seu antiperíodo, quantos dígitos você tem no seu antiperíodo? Um só. Para cada dígito do seu antiperíodo, você vai botar um 0 no denominador. Pronto, terminou. Já achamos aí a fração geratriz, a fração que gera essa minha dízima periódica. Se você fizer a conta 2.348 menos 23,
Isso vai dar 2.325 sobre 990. Olha aqui, ó. Tá vendo? Faça na sua calculadora. 2.325 dividido por 990. Vai dar exatamente essa fração, essa dízima periódica aqui, ó. Essa fração, 2.325 dividido por 990, é a fração que gera essa dízima. De boa na lagoa, gente? Tranquilidade, hein? Bom, mas aí é que tá, veja só. Na prova, a prova pode te questionar a fração irredutível, e você simplifica, não é? Você, por exemplo, percebe que numerador e denominador são divisíveis por 5. Então, se eu dividir por 5, o numerador vai dar, antes de chegar aqui, vai dar 465. Se eu dividir 990 dividido por 5, vai dar 198. Ok? Mas se você ainda quiser simplificar, você pode. Você pode dividir agora 465 por 3, que vai dar 155. E dividir 198 por 3, para simplificar, e dar 66. Vai dar 155 sobre 66, que é justamente esse resultado aqui, sendo que eu simplifiquei direto. Tá bom, gente? Veja esse próximo exemplo aí, para ver se você consegue fixar. Tá bom? Imagine, essa próxima dízima periódica, ela é simples ou ela é composta? Composta porque tem a presença do antiperíodo. Qual é o período dessa dízima? 5. Qual é o antiperíodo dessa dízima? 29. Ok? E aí o que é que eu faço, gente? Ora, marco o período, marquei. Linha imaginária nas costas do período. Leio o número que se formou da esquerda para a direita até essa linha imaginária sem a vírgula, 3.295. Depois, linha imaginária na barriga do período. Leio o número que se formou da esquerda para a direita até essa linha imaginária, dá 300, sem a vírgula, 329. E aí, meus amigos, dividido por, faço 3.295 menos 329. Dividido por, para cada dígito do seu período, você vai botar um 9 no denominador. Quantos dígitos tem o seu período? Um só, porque é 5, não é? Você vai botar um 9 no seu denominador. E para cada dígito do seu antiperíodo, você vai botar um 0 no seu denominador. Como eu tenho 2 dígitos no seu antiperíodo, eu vou botar 2 zeros no denominador. E aí fechou, gente. 2.966 sobre 900, se eu simplificar por 2, numerador e denominador, fica 1.483 dividido por 450. Se eu dividir na calculadora 2.966 por 900 ou 1.483 por 450, o resultado vai ser 3,29555. Sabe por quê? Porque essas frações ou essa fração é a fração que gera essa dízima, é a fração geratriz. Lembra que toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. É por isso que toda dízima periódica é considerado número racional. Ok? E aí a gente encerra esse primeiro bloco. E aí vem cá comigo só para eu explicar uma coisa. A gente encerra esse primeiro bloco, gente. E a gente vai estudar agora um assunto que está lá no seu edital, mas que é um assunto coadjuvante. Como assim coadjuvante, Sanches? Não tem uma novela ou num filme um ator principal e os atores coadjuvantes? Pois bem, esse assunto é um assunto coadjuvante. Por quê? Porque dificilmente você vai ter uma questão só sobre esse assunto na sua prova. Você pode usar pode ser que em questões de outros assuntos que a gente vai chamar de principais, você precise desse assunto coadjuvante para resolver a questão. Percebeu? Então, é um assunto que a gente precisa saber bem, por mais que seja coadjuvante, porque muitas vezes em questões principais, vamos chamar assim, a gente talvez precise utilizar esse assunto que é tão importante, sistema legal de medidas, a gente sabe converter os sistemas de medidas, beleza?
Vamos lá para a tela então, vamos juntos. Vamos nessa para a tela. Então, a primeira medida que a gente vai estudar é a medida de comprimento, que no sistema internacional, não é? A medida de o comprimento no sistema internacional é medida em metro. E aí a gente tem os múltiplos e submúltiplos do metro, tá bom? Então lembrar, ó, decímetro, centímetros, milímetros, são os submúltiplos. E os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ok, gente? Tranquilidade, beleza? Lembrar que a medida de comprimento é uma escala que ela é decimal, ela varia de 10 em 10, tá certo? A gente já vai relembrar como é que a gente passa de metro para decímetro, para centímetro, para milímetro, tá? Mas são escalas, essas próximas escalas que nós vamos estudar são decimais. A variação ocorre de 10 em 10. Ou você multiplica o número por 10 ou divide por 10. E multiplicar por 10 ou dividir por 10 é muito fácil. É só você correr a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. A gente vai ver já já. Tá certo? Bom, precisamos relembrar as medidas de capacidade, que no sistema internacional é medida em litro, não é? Quais são os submúltiplos do litro? Decilitro, centilitro, mililitro. E os múltiplos? Decalitro, hectolitro, quilolitro. As medidas de massa, não é? Onde a principal é grama, e os submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama. E os múltiplos, decagrama, hectograma, quilograma. Todas essas medidas, a variação é decimal, e elas são medidas lineares, unidimensionais. Agora, quando a gente vem para as medidas de superfície, aí agora a gente já vai ter uma medida, não é? Bidimensional. Aí a gente vai ter que tomar um cuidado na hora de fazer as conversões. E eu vou explicar para vocês quando a gente for ver os exemplos. Primeiro vamos relembrar, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E os múltiplos? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Ok? E a medida de volume, tá? Aí é que são as medidas, não é, em que o volume no sistema internacional é medido em metro cúbico. A gente tem os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e os múltiplos são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico, tá? E aí essa já é uma dimensão tridimensional, a variação é em 3 dimensões, e aí a gente tem que tomar cuidado na hora de andar nessa escala, seja para a direita ou para a esquerda. Tá certo, gente? De boa na lagoa, tranquilidade. Então, bora relembrar. Vê só. Eu quero transformar 82 hectômetros em metros. Gente, eu estou em hectômetro e quero passar para metro. Gente, eu vou precisar andar 1, 2, andar a vírgula 2 vezes para a direita. Esse 82 a gente não escreve, mas é 82,0. Se eu vou precisar andar a vírgula 2 vezes para a direita, andar a vírgula 2 vezes para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 100, não é? Vai ficar, eu ando a vírgula uma vez para a direita, fica 820. Quando andar a vírgula mais uma vez para a direita, vai ficar 8.200 metros. Tá ok, gente? De boa na lagoa? Bom, isso, a medida de comprimento é unidimensional. De boa. E se for a medida de massa, eu quero transformar 471 gramas em quilogramas. Veja, eu estou em grama, quero ir agora para quilograma. Então, ó, eu ando 1, 2, 3 vezes. A vírgula vai andar 3 vezes para a esquerda. A vírgula andar 3 vezes para a esquerda é a mesma coisa que você dividir a cada unidade dessa que você chega, você está dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10. Não é? Então eu estou dividindo por 10 aí 3 vezes, é a mesma coisa que dividir por 1000, não é, gente? Dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. É dividir por 1000. Mas aí a gente não precisa pensar que é dividir por 1000, é só a vírgula vai dividir por 10, vai correr uma vez para a esquerda,
2, 3. Se é 471,0, a vírgula vai correr 1, 2, 3. Vai ficar 0,471 quilogramas. De boa na lagoa, gente? Tranquilos? Ótimo. Agora, eu quero passar de decâmetro quadrado para decímetro quadrado. Aí tem que ter um detalhe. Veja só. Eu tenho que sair daqui para chegar aqui. Veja, se fosse linear, uma dimensão só, eu andaria 1, 2 vezes para a direita. Não é, gente? 2 vezes para a direita. Mas como é bidimensional, aí você pensa assim, se fosse linear, você andaria 1, 2 vezes para a direita. Como é bidimensional, eu dobro essa quantidade de vezes que eu andaria se fosse linear. Se fosse linear, eu não andaria 2 vezes para a direita. Como é bidimensional, eu vou andar, quanto é o dobro de 2? 4. A vírgula vai andar 4 vezes para a direita. Então, ó, vai andar uma vez, fica 390, 2, 3, 4. Tá vendo, gente? É assim que a gente procede quando é bidimensional. E se fosse assim, tridimensional, mesmo esquema. Quero passar de decâmetro cúbico para quilômetro cúbico. Daqui para cá, se fosse unidimensional, a vírgula teria que correr 1, 2 vezes para a esquerda. Como essa medida ela é tridimensional, você vai ter que triplicar essa quantidade de vezes que você andaria se fosse linear. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então a vírgula vai andar 6 vezes para a esquerda. Olha só, ela estava aqui. Ela andou 1, 2, 3, 4. Aí ficou assim, ó, 0,81, 5, 6, até chegar nesse ponto. Tá bom, gente? De boa na lagoa, tranquilidade, de verdade mesmo. Bom, e aí para finalizar a parte de sistema legal de medidas, a gente precisa ir para a prova lembrando, né, dessa relação entre a medida de volume e a medida de capacidade. Porque às vezes em prova nos é exigido que nós saibamos essas equivalências entre as medidas de volume e de capacidade. Lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. De boa na lagoa, gente? Tranquilidade? E aí, ó, além disso, a gente precisa lembrar como é que a gente trabalha com as medidas de tempo, não é? Vê só, a gente tem que ir para a prova sabendo que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso é tranquilo. Mas, por exemplo, quando eu pergunto para você, você demorou quanto tempo para sair, por exemplo, de Recife para Maceió? Aí o cara, você já viu alguém dizendo assim, alguém respondendo, olha, eu demorei para sair de Recife para Maceió 5,48 horas. Tu já visse alguém respondendo assim? Não, claro que não. A gente pode falar esse tempo um pouquinho melhor, não pode? Como? Você sabe que 5,48 horas é 5 horas mais 0,48 horas. Mas eu posso transformar esse 0,48 horas em minutos. É só multiplicar isso por 60. Se eu multiplicar 60 vezes 0,48, dá 5 horas e 28,8 minutos. Mas eu não digo para uma pessoa que eu viajei 5 horas e 28,28 minutos. Digo, eu transformo esse 28,8 minutos em 28 minutos mais 0,8 minutos. E para transformar esses 0,8 minutos em segundos, por exemplo, é só multiplicar por 60. E aí, minha gente, dá 48. Resumindo, 5,48 horas é a mesma coisa que 5 horas, 28 minutos e 48 segundos. Então, numa prova que você ache que o tempo necessário de um automóvel sair de uma cidade A para uma cidade B, quando você calcular, se der 5,48 horas, na resposta, muito provavelmente não vai estar 5,48 horas. Vai estar, assim, 5 horas, 28 minutos e 48 segundos. Beleza?
Por exemplo, se alguém me perguntar assim, Sancho, demorasse quanto tempo para realizar aquela tarefa lá na tua casa, para tu realizar aquela faxina que tu tinha programado para fazer na tua casa, eu nunca vou dizer 380 minutos. Não, eu não digo 380 minutos. O que é que eu faço? Ora, eu sei que 380 minutos eu divido por 60 para saber quantas horas eu tenho. Dá 6 horas e o que sobra é 20 minutos. Então você nunca vai ver alguém dizendo que demorou para fazer uma faxina 380 minutos, vai? Não, só se for matemática e o cara for nerd. Você vai responder que você demorou 6 horas e 20 minutos. De boa na lagoa, gente, tranquilidade? Venha cá comigo, preste atenção. Eu estou vendo que o tempo está estourando e eu não quero fazer essa próxima questão, que é uma questão um pouco demorada, tá? De forma rápida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, no próximo bloco a gente continua, para a gente continuar aí nosso assunto, resolver algumas questões dessa primeira parte do nosso curso e continuar resolvendo mais questões. Não se esqueça de que se você tiver alguma dúvida, mande um direct para mim no Instagram, mande um inbox no Facebook, que eu vou ter o maior prazer em atender você. Beleza? Então até o próximo bloco.